Felizmente, optaram pelos companheiros habituais de Jessica, em uma das primeiras mesas do refeitório. Não estava a favor do vento, como Alice prometera. Alice me deu uma cotovelada. Ela vai olhar daqui a pouco. Haja como humano. Abre um sorriso contrariado, com os dentes cerrados. Relaxa, Edward, disse Emmett. Sério, e daí se você matar uma humana? Não é o fim do mundo. Você sabe bem disso, murmurei. Emmett riu. Você precisa aprender a superar as coisas, que nem eu. A eternidade é longa demais para viver se culpando. Nesse momento, Alice pegou um pouco do gelo que estivera escondendo e jogou no rosto de Emmett, que foi pego desprevenido. Ele piscou, surpreso, e depois sorriu com expectativa. Agora é guerra, disse, debruçando-se sobre a mesa e balançando o cabelo coberto de gelo na direção dela. A neve começou a derreter no refeitório aquecido e voou de seu cabelo em uma chuva de pedacinhos de gelo. Eca, reclamou Rose, quando ela e Alice se encolheram diante do dilúvio. Alice riu, e todos nos juntamos a ela. Vi em sua mente que Alice havia orquestrado com perfeição aquele momento, e eu soube então que a garota... Eu deveria parar de pensar nela assim, como se fosse a única do mundo. Bella estaria nos observando rir e brincar, parecendo tão felizes, humanos e realisticamente perfeitos quanto uma pintura de Norman Rockwell. Alice continuou rindo e ergueu a bandeja como um escudo. A garota, Bella, ainda devia estar olhando para nós. Olhando para os Cullen de novo, pensou alguém, chamando minha atenção. Olhei automaticamente na direção daquele chamado não intencional, sem dificuldades para reconhecer a voz quando meus olhos encontraram a fonte. Eu tinha passado muito tempo ouvindo-a hoje. Mas meus olhos passaram direto por Jessica e se concentraram no olhar penetrante de Bella. Ela olhou para baixo na mesma hora, escondendo-se atrás do cabelo grosso mais uma vez. O que ela estava pensando? A frustração parecia ficar mais intensa com o passar do tempo, em vez de diminuir. Tentei, hesitante, pois nunca tinha feito isso, sondar o silêncio ao redor dela com minha mente. Minha audição extra sempre foi algo natural, sem qualquer intenção. Nunca tive que me esforçar, mas me concentrei, tentando romper qualquer armadura que a cercasse. Nada além de silêncio. O que essa garota tem de tão especial? Pensou Jessica, ecoando minha irritação. Edward Cullen está olhando para você, sussurrou ela no ouvido da menina Swan, com uma risadinha. Não havia qualquer indício de irritação ou ciúme em tom de voz. Jessica parecia ser boa em fingir amizade. Escutei, com um excesso de atenção, a resposta da garota. Ele não parece estar com raiva, parece? Sussurrou ela de volta. Então, ela tinha notado minha reação selvagem na semana passada. Claro que sim. A pergunta confundiu Jessica. Vi meu rosto em seus pensamentos quando ela conferiu minha expressão, mas não fiz contato visual. Eu ainda estava concentrado na garota, tentando ouvir alguma coisa. Mas toda aquela concentração não parecia ajudar em nada. Não, respondeu Jessica, e eu soube que ela queria poder dizer sim. O fato de eu ter olhado para Bella claramente a irritava, embora não houvesse qualquer sinal disso em sua voz. Deveria estar? Acho que ele não gosta de mim, sussurrou a garota, apoiando a cabeça no braço como se estivesse cansada de repente. Tentei decifrar o gesto, mas só me restavam palpites. Talvez ela estivesse mesmo cansada. Os Cullen não gostam de ninguém, tranquilizou a Jessica. Bom, eles não percebem a presença de ninguém para gostar. Pelo menos não costumavam perceber. O pensamento dela era uma queixa. Mas ele ainda está olhando para você. Pare de olhar para ele, disse a garota em um tom ansioso, erguendo a cabeça para ter certeza de que Jessica obedeceria a ordem. Jessica riu, mas fez o que ela pediu. Bella não desviou o olhar da mesa em que estava até o fim do horário de almoço. Imaginei, embora, é claro, não pudesse ter certeza, que fosse algo deliberado. Parecia que ela queria olhar para mim. Seu corpo se virava de leve na minha direção. O queixo começava a girar, e então ela parava, respirava fundo e olhava fixamente para quem estivesse falando. Ignorei a maior parte dos outros pensamentos ao redor da garota, porque não eram, no momento, sobre ela. Mike Newton estava planejando uma guerra de bolas de neve no estacionamento depois da aula, parecendo não perceber que a neve já havia se transformado em chuva. O impacto dos flocos macios caindo no telhado tinha mudado para o tamborilar mais comum das gotas de chuva. Ele realmente não tinha escutado a mudança? Parecia tão óbvia para mim. Quando o horário do almoço acabou, continuei sentado à mesa.
Os humanos saíram, e eu fiquei tentando distinguir a diferença entre o som dos passos dela e o dos demais, como se houvesse algo importante ou incomum neles. Que estupidez! Minha família também não fez menção de sair. Estava esperando para ver o que eu faria. Será que eu deveria ir para a aula e sentar-me ao lado da garota, ou eu sentiria o cheiro absurdamente potente de seu sangue e o calor de sua pulsação no ar envolvendo minha pele? Será que eu era forte bastante para isso? Ou já tivera o suficiente por um dia? Já havíamos discutido esse momento em família. Carlyle não aprovava o risco, mas não ia me impor sua vontade. Jasper desaprovava tanto quanto ele, porém, mais por medo de nos expor do que por se importar com os humanos. A única preocupação de Rosalie era como isso poderia afetar sua vida. Já Alice viu tantos futuros obscuros e conflitantes que, estranhamente, suas visões pareceram até mesmo inúteis. Esme acreditava que eu não poderia fazer nada de errado, e Emmett só queria comparar a situação às suas histórias envolvendo aromas particularmente atraentes. Ele dividiu suas recordações com Jasper, mas o histórico de autocontrole de Jasper era tão curto e instável que ele não tinha certeza de um dia já ter enfrentado uma situação como aquela. Emmett, por outro lado, se lembrou de 2 incidentes parecidos. Suas lembranças não eram nada animadoras. No entanto, ele era mais jovem na época, tinha pouca familiaridade com o autocontrole, e certamente eu era mais forte. Eu acho que não tem problema, disse Alice hesitante. Você está decidido, acho que vai aguentar mais uma hora. Mas Alice sabia bem a rapidez com que uma pessoa poderia mudar de ideia. Por que forçar a barra, Edward? Perguntou Jasper. Embora ele não quisesse parecer presunçoso por eu ser o mais fraco agora, em seus pensamentos ele se sentia assim, só um pouco. Volte para casa, vá com calma. Qual é o problema? Interpôs Emmett. Ou ele vai matar a garota ou não vai. É melhor acabar logo com isso de um jeito ou de outro. Eu não quero me mudar ainda, reclamou Rosalie. Não quero começar de novo. Estamos quase terminando o ensino médio, Emmett. Finalmente. Eu também estava dividido. Queria muito encarar isso de frente em vez de fugir de novo. Mas também não queria ir longe demais. Na semana passada, tinha sido um erro Jasper ficar tanto tempo sem caçar. Será que agora eu estava cometendo o mesmo erro? Eu não queria forçar minha família a se mudar. Nenhum deles ficaria feliz comigo se isso acontecesse. Mas queria ir para a aula de biologia. Percebi que queria ver o rosto dela outra vez. Foi isso que decidiu por mim, a curiosidade. Eu sentia raiva por estar curioso. Não havia prometido a mim mesmo que não deixaria o silêncio da mente de Bella despertar um interesse injustificável em mim? E, no entanto, ali estava eu, com um interesse injustificável. Eu queria saber o que ela estava pensando. Sua mente estava fechada, mas seus olhos eram muito cristalinos. Talvez eu pudesse lê-los. Não, Rose. Acho que vai ficar tudo bem, repetiu Alice. Está se firmando. Tenho 93% de certeza de que nada de ruim vai acontecer se Edward for para a aula. Ela olhou para mim, curiosa, perguntando-se o que havia mudado em meus pensamentos para tornar sua visão do futuro mais segura. Será que a curiosidade bastaria para manter Bella Swan viva? Mas Emmett estava certo. Por que não acabar logo com aquilo? De um jeito ou de outro, eu enfrentaria a tentação. Vamos para a aula, ordenei, afastando-me da mesa. Fui embora sem olhar para trás. Ouvi a preocupação de Alice, a censura de Jasper, a aprovação de Emmett e a irritação de Rosalie a minhas costas. Respirei fundo uma última vez diante da porta da sala de aula e prendi o ar em meus pulmões enquanto adentrava o espaço pequeno e quente. Eu não estava atrasado. Sr. Bennet ainda preparava tudo para o laboratório do dia. A garota estava sentada na nossa mesa, o rosto voltado para baixo de novo, olhando para o caderno em que estava rabiscando. Examinei o esboço ao me aproximar, interessado até naquela criação trivial de sua mente. Mas não havia qualquer significado especial. Eram apenas rabiscos, aleatórios, curvas dentro de curvas. Talvez ela não estivesse se concentrando no padrão, mas pensando em outra coisa. Puxei minha cadeira para trás com mais força que o necessário, deixando-a arrastar no piso. Os humanos sempre ficavam mais confortáveis quando o barulho anunciava a chegada de alguém. Eu sabia que ela me ouvira. Bella não olhou para cima. A sua mão hesitou numa das curvas que estava desenhando, tornando-as despadronizadas. Por que ela não queria olhar para mim? Devia estar assustada. Eu precisava deixá-la com uma boa impressão daquela vez, fazê-la pensar que tinha imaginado coisas no outro dia. Oi,
Falei na voz calma que eu usava quando eu queria deixar os humanos mais à vontade, abrindo um sorriso educado sem mostrar os dentes. Ela olhou para cima, os grandes olhos castanhos, assustados e cheios de perguntas. Era a mesma expressão que vinha obstruindo minha visão desde a semana anterior. Enquanto eu olhava para aqueles olhos castanhos, estranhamente profundos, a cor era a mesma do chocolate ao leite, mas a clareza era mais parecida com a do chá preto. Havia profundidade e transparência perto das pupilas. Vi pequenas manchas de verde ágata e caramelo. Percebi que meu ódio, o ódio que imaginei que essa garota merecia de alguma forma, apenas por existir, tinha evaporado. Sem respirar, sem sentir o cheiro dela, achei difícil acreditar que alguém tão vulnerável merecesse tal sentimento. As bochechas dela começaram a corar e ela não respondeu. Mantive os olhos fixos nos dela, focando apenas em sua profundidade curiosa, e tentei ignorar a cor apetitosa de sua pele. Eu tinha fôlego suficiente para falar um pouco mais sem respirar. Meu nome é Edward Cullen, falei, embora ela já soubesse. Era a forma mais educada de começar aquela conversa. Não tive a oportunidade de me apresentar na semana passada. Você deve ser Bella Swan. Ela pareceu confusa. Lá estava aquele franzido discreto entre seus olhos outra vez. Bella levou meio segundo a mais do que deveria para responder. Como você sabe meu nome? Questionou ela, a voz um pouco trêmula. Devo tê-la assustado de verdade, e isso fez com que eu me sentisse culpado. Dei um risinho. Era um som que eu sabia que deixava os humanos mais à vontade. Ah, acho que todo mundo sabe seu nome. Sem dúvida, ela devia ter percebido que se tornara o centro das atenções naquela escola monótona. A cidade toda estava esperando você chegar. Ela franziu a testa, como se aquela informação fosse desagradável. Sendo tímida, como parecia ser, supus que a atenção seria considerada ruim. A maioria dos humanos sentiu o contrário. Ao mesmo tempo que não queriam se destacar do rebanho, muitos almejavam ter algum reconhecimento por sua singularidade. Não, disse ela. Quer dizer, por que me chamou de Bella? Prefere Isabela? Perguntei perplexo por não saber aonde aquela conversa ia chegar. Fiquei sem entender. Ela deixara sua preferência clara várias vezes aquele primeiro dia. Será que eu acharia todos os humanos igualmente incompreensíveis, sem ter acesso a seus pensamentos para servir de guia? Pelo visto, eu devia confiar muito no meu sentido extra. Será que ficaria completamente às cegas sem ele? Não, gosto de Bella, respondeu ela, inclinando de leve a cabeça para o lado. Sua expressão, se eu a estava interpretando corretamente, estava dividida entre vergonha e confusão. Mas acho que Charlie, quer dizer, meu pai, deve me chamar de Isabela pelas minhas costas. É como todo mundo aqui me conhece. Sua pele ficou um tom mais rosado. Ah, falei, sem saber o que dizer. Desviei o olhar do rosto dela. Tinha acabado de perceber o que as perguntas dela significavam, que eu havia cometido um deslize, um erro. Se não estivesse espionando os outros naquele primeiro dia, a teria chamado de Isabela. E ela percebeu. Senti uma pontada de desconforto. Foi muito perspicaz da parte dela reparar no meu deslize. Muito astuto, ainda mais para alguém que deveria estar aterrorizada perto de mim. Mas eu tinha problemas maiores do que quaisquer suspeitas que ela pudesse ter sobre mim, escondidas nas profundezas de sua mente. Eu estava sem ar. Se fosse falar com ela de novo, teria que respirar. Seria difícil ficar sem falar. Infelizmente, para Bella, dividir a mesa comigo a transformava na minha dupla de laboratório, e teríamos que trabalhar juntos. Seria estranho e uma grosseria imensa se eu a ignorasse enquanto fazíamos o experimento. Isso a deixaria mais desconfiada, com mais medo. Eu me afastei o máximo possível sem sair da minha cadeira, virando o rosto para o corredor. Eu me preparei, travando meus músculos e então enchi o peito de ar, respirando apenas pela boca. Ah, foi excruciante, como se eu estivesse engolindo brasas. Mesmo sem cheirá-la, eu sentia seu gosto em minha língua. O desejo era tão forte quanto no primeiro instante em que sentia seu cheiro na semana passada. Cerrei os dentes e tentei me recompor. Podem começar, ordenou o Sr. Bennet. Precisei de todo o autocontrole que cultivei ao longo de 74 anos de trabalho árduo para me virar para a garota, que estava encarando a mesa, e sorrir. Primeiras damas, parceira, sugeri. Ela olhou para mim e seu rosto ficou impenetrável. Havia alguma coisa errada. Nos olhos dela vi o reflexo da minha expressão habitual de quando queria me mostrar amigável aos humanos. A farsa parecia perfeita. Ela estava com medo de novo? Bella não respondeu.
Ou eu posso começar, se preferir, falei baixinho. Não, disse ela. E seu rosto passou de pálido para vermelho de novo. Eu começo. Olhei para o equipamento na mesa, o microscópio velho, a caixa de lâminas, em vez de observar o fluxo de sangue aumentar e diminuir sob a pele clara dela. Inspirei rapidamente pela boca e estremeci quando o gosto queimou o fundo da minha garganta. Prófase, disse Bela após um rápido exame. Ela começou a remover a lâmina, embora mal a tivesse examinado. Importa-se se eu olhar? Primeiras damas, parceira, sugeri. Ela olhou para mim e seu rosto ficou impenetrável. Havia alguma coisa errada. Nos olhos dela vi o reflexo da minha expressão habitual de quando queria me mostrar amigável aos humanos. A face parecia perfeita. Ela estava com medo de novo? Bela não respondeu. Ou eu posso começar, se preferir, falei baixinho. Não, disse ela, e seu rosto passou de pálido para vermelho de novo. Eu começo. Olhei para o equipamento na mesa, o microscópio velho, a caixa de lâminas, em vez de observar o fluxo de sangue aumentar e diminuir sob a pele clara dela. Inspirei rapidamente pela boca e estremeci quando o gosto queimou o fundo da minha garganta. Prófase, disse Bela após um rápido exame. Ela começou a remover a lâmina, embora mal a tivesse examinado. Importa-se se eu olhar? Instintivamente, estupidamente, como se eu fosse um deles, estendi a mão para impedi-la de remover a lâmina. Por um segundo, o calor de sua pele ardeu na minha. Foi como um pulso elétrico. O calor atravessou meus dedos e subiu pelo braço. Ela puxou a mão para longe. Desculpe, murmurei, precisando olhar para algum lugar. Peguei o microscópio e olhei de relance. Ela estava certa. Prófase. Eu ainda estava agitado demais para encará-la, respirando o mais silenciosamente possível e tentando ignorar a sede queimando a garganta. Concentrei-me na tarefa da aula, escrevendo a palavra na linha certa do relatório de laboratório, e depois trocando a primeira lâmina pela segunda. O que ela estava pensando naquele instante? Como foi para ela quando toquei sua mão? Minha pele devia estar gelada, repulsiva. Não era à toa que ela estava tão quieta. Olhei para a lâmina. Anáfase, falei para mim mesmo enquanto escrevia na segunda linha. Posso? Pediu ela. Ergui os olhos e foi uma surpresa encontrá-la esperando, a mão estendida para o microscópio. Ela não parecia estar com medo. Achava mesmo que eu tinha errado a resposta? Não pude deixar de sorrir diante daquela expressão esperançosa, enquanto empurrava o microscópio em sua direção. Ela olhou pelo ocular com uma ansiedade que logo desapareceu. Os cantos da boca se voltaram para baixo. Lâmina 3? Pediu, sem erguer os olhos do microscópio, estendendo a mão. Deixei a próxima lâmina cair em sua palma, dessa vez evitando encostar nela. Estar sentada ao seu lado era como estar perto de uma lâmpada de aquecimento. Eu sentia a temperatura do meu corpo aumentando um pouco. Ela não olhou para a lâmina por muito tempo. Intérfase, disse a garota com indiferença, talvez se esforçando um pouco para passar essa impressão, e empurrou o microscópio para mim. Ela não tocou no relatório, esperando que eu escrevesse a resposta. Verifiquei. Ela estava certa de novo. Terminamos o experimento assim, falando uma palavra de cada vez, sem nos encararmos. Nós éramos os únicos, os outros alunos estavam tendo mais dificuldade com a tarefa. Mike Newton parecia estar com problemas para se concentrar, distraído observando Bella e eu. Quem me dera ele não tivesse voltado, pensou Mike, com um olhar raivoso. Interessante. Eu não tinha percebido qualquer má vontade do garoto em relação a mim antes. Era uma novidade, tão recente quanto a chegada da garota. Ao que parecia. Ainda mais interessante, descobri, para minha surpresa, que o sentimento era mútuo. Olhei para Bella de novo, perplexo com o grande número de reviravoltas e confusões que, apesar de sua aparência comum e pouco ameaçadora, ela estava provocando em minha vida. Não era que eu não conseguisse entender o que Mike via nela. A garota era até bonita para uma humana, de um jeito incomum, melhor do que o Bella. Seu rosto era inesperado. Não era tão simétrico. Seu queixo estreito não combinava com as maçãs do rosto largas. A pele clara e o cabelo escuro eram extremamente contrastantes. E então havia os olhos grandes demais para o rosto, repletos de segredos silenciosos. Olhos que de repente caravam os meus. Olhei para ela, tentando adivinhar ao menos um desses segredos. Você usa lentes de contato? Perguntou ela de repente. Que pergunta estranha. Não. Quase sorri diante da ideia de melhorar a minha visão. Ah, murmurou ela. Pensei ter visto alguma coisa diferente nos seus olhos. Subitamente, gelei de novo quando percebi que não era o único ali
tentando desvendar segredos. Dei de ombros, os músculos rígidos, e olhei para a frente, para o professor dando uma volta pela sala. É claro que havia algo diferente nos meus olhos desde a última vez que ela o vira. A fim de me preparar para a provocação, a tentação de hoje, passei o fim de semana inteiro caçando, saciando minha sede o máximo possível, e cheguei até a exagerar um pouco. Eu me fartei do sangue de animais, não que isso fizesse muita diferença diante do sabor ultrajante que flutuava no ar ao redor dela. Quando a olhei